Paz de Jesus, amados. Vou compartilhar com vocês isso, porque já aconteceu muitas vezes quase sempre acontece, mas algumas vezes especificamente o cara fica muito nervoso quando o cara vem trazer uma mensagem. Eu me lembro uma vez, cara, nunca vou me esquecer disso, que veio uma missionária aqui na igreja e me avisaram antes que ela vinha e eu que pregava naquele dia. Velho do céu! Acho que eu fui no banheiro umas 80 vezes naquele dia antes do culto. E hoje eu acho que é o dia que eu estou mais apavorado na minha vida. Porque o que aconteceu é o seguinte, eu estou sozinho em casa. A Patrícia e as minhas filhas estão na praia. E aí, então, sempre quando eu vou preparar as mensagens, eu fico no meu escritório, fechadinho lá, passo o dia inteiro lá, só saio para comer e volto para lá. Só que hoje, como elas não estavam em casa, a casa era toda minha, né, cara? Então eu trabalhei um pouco no escritório, um pouco na sala, um pouco na cozinha, um pouco no banheiro, eu me espalhei pela casa inteira. Chegou na hora de vir para o culto, saí recolhendo minhas coisas, pega anotação aqui, pega celular lá, pega capo lá, pega violão lá, e aí agora eu cheguei aqui, eu abri minha mochila e eu não trouxe minha Bíblia. Velho, sabe quando tu tem aqueles pesadelos, não sei se vocês tiveram isso quando vocês eram adolescentes, que tu chegava no colégio e tu estava de pijama, tá ligado? Foi mais ou menos assim, me deu um pânico, cara, porque eu tenho, sabe, um amor pela palavra de Deus e a minha Bíblia me deixou em pânico. Mas não tem problema, eu tenho ela no celular aqui para a gente poder fazer a leitura. Então, só para a gente descontrair um pouquinho, meu amado, eu queria te convidar que tu abrisse a tua Bíblia no livro de Filipenses. Filipenses, no capítulo 4. Nós vamos ler alguns versículos. E aí depois o que eu quero compartilhar contigo não é uma pregação específica sobre essa passagem, é uma meditação que já há muitos anos Deus colocou no meu coração. E então não é uma pregação formal, é uma meditação para que eu e tu possamos pensar sobre isso aqui. Que isso aqui, na minha humilde opinião e na minha humilde visão da nossa caminhada espiritual, é isso aqui que faz eu e tu rompermos em fé. Romper em fé nem estava na lista, né? Foi o Espírito Santo que botou, ele puxou na hora agora aqui, porque o Espírito Santo está no controle de tudo, meu amado, de tudo. E sem isso aqui, velho, a gente não rompe em fé. E depois, bom, vamos lá, senão eu já vou furar o olho da pregação aí. Vamos lá, Filipenses, capítulo 4, a partir do versículo 1 eu quero ler contigo. Então vamos lá. Portanto, meus irmãos, a quem eu amo e de quem tenho saudade, vocês que são a minha alegria e a minha coroa, permaneçam assim firmes no Senhor, ó amados. O que eu rogo a Evódia e também a Síntique é que vivam em harmonia no Senhor. Sim, eu peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho, com Clemente e meus demais cooperadores. Os seus nomes estão no livro da vida. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram de mim, ponham-no em prática. E o Deus da paz estará com vocês. Amém. Amém. Vamos orar? Pai querido e amado, nós te agradecemos, Pai. Te agradecemos porque Tu estás conosco, Tu estás no controle dessa celebração e te pedimos que Tu nos conduza, Pai, ao entendimento da Tua palavra. Tu nos conduza, Pai, a entendermos o que Tu preparaste para o meu coração e para o coração dos meus irmãos nessa noite. Por favor, Pai, não permita que eu diga uma palavra sequer aqui,
mas que absolutamente tudo, seja falado pelo Teu Santo Espírito, Pai. Que eu seja apenas uma caixa de som com pernas. Eu te agradeço, Pai, e te peço a Tua direção nessa celebração. Em Teu santo e maravilhoso nome. Amém. São os microfones? Vamos fazer sem mesmo, não tem problema. Hoje temos poucas pessoas no culto, também acho que a gente não vai ter dificuldade. Todo mundo me escutando? Amém? Emerson lá no fundo, Maurício? Amém, glória a Deus. Meus amados, deixa eu explicar para vocês como que Deus trouxe essa ministração no meu coração. Vocês sabem que eu trabalho na empresa que o meu pai fundou, há muitos anos já, eu e meu irmão. Então eu trabalho em função do meu pai desde 1997. E eu observei algo várias vezes, repetidas vezes, na vida de algumas pessoas que trabalham ou que já trabalharam conosco. E o que acontece é o seguinte, deixa eu dar um exemplo. Eu tinha um funcionário, um excelente funcionário, um homem trabalhador, honesto, um excelente funcionário. E ele trabalhou comigo acho que umas 2 vezes. E aí, numa dessas vezes, acho que foi 2 ou 3, numa dessas vezes que ele veio trabalhar comigo e depois saiu, ele pediu demissão, porque ele é um bom funcionário, então ele não é demitido, né? Ele pede para ir embora. E aí eu chamei ele porque eu tinha reparado algo na vida dele. Aí eu chamei ele para conversar, eu tenho um grau de intimidade com ele, nós somos amigos, além de trabalhar junto. E ele não trabalha mais comigo agora. E aí ele sentou e aí eu disse, velho, vou te falar uma parada de amigo. E aí eu disse para ele, pedra que muito rola não cria limo. Aí ele, como é que é, velho? Aí eu disse isso, cara, pedra que muito rola não cria limo. Eu te conheço há muitos anos e todo esse período que eu te conheço, tu troca de emprego a cada 4 meses, a cada 6 meses tu pede demissão e tu pega um emprego novo. Agora, por exemplo, tu está saindo do emprego que tu tens comigo para ir para um outro trabalho para ganhar R$50 a mais. Era uma diferença muito pequena no salário. E aí eu disse, olha, velho, e eu olhando para a tua vida, olha, Deus é testemunha que eu falei assim para ele mesmo, com carinho. E eu disse, eu olhando para a tua vida, velho, tu é casado, tu tem filho, tu não tem casa, tu não tem carro, tu não tem nada. Tu não conquistou nada nesses vários anos de trabalho. Tu mora de favor. Ou seja, não é nem que ele construiu a casa no terreno da mãe, não era isso. Ele morava de favor numa casa. E aí eu disse, cara, tu fica trocando toda hora de emprego, tu não tem estabilidade, tu não conquista nada. Eu não sei se ele ficou chateado, eu acho que não, porque ele viu que eu falei de coração, eu não estava querendo mal dele, né? Mas o que aconteceu, meu amado, é que logo depois disso ele foi para esse outro trabalho, desse outro trabalho ele também ficou só 6 ou 7 meses, e aí ele saiu desse trabalho e aí ele foi para um outro trabalho. E não era para ganhar mais, era para ganhar praticamente a mesma coisa. Só que daí desse outro trabalho ele não saiu, ele ficou lá. E ele está nesse trabalho, sei lá, velho, 9 anos, 10 anos, não sei quantos anos, mas faz muito tempo. Tu imagina, né, cara? Isso aí foi lá no começo do ano 2000. Hoje ele tem casa dele, ele tem carro dele, ele tem, velho, bom, não vou falar muito, porque muitos de vocês talvez conheçam ele, mas, cara, ele tem condições, inclusive ele ajuda os outros já. E aí, cara, sério, assim, o que eu olhei, eu disse, velho, não tem como tu conquistar coisas na vida sem estabilidade. Me parece que é muito difícil mesmo. Eu tenho um outro funcionário, que também a nossa empresa não é muito grande, mas são muitas pessoas. Para vocês terem uma noção, um tempo atrás eu contei, nós já tivemos mais de 550 funcionários na história da empresa. Então é muita gente mesmo que circulou lá. Tem um caso de um outro funcionário, bastante interessante. Ele também trabalhou 3 vezes conosco. E períodos bastante longos. E aí olha só que interessante, a primeira vez que ele trabalhou conosco, ele começou a trabalhar, e aí, velho, logo ele comprou uma casa. Ele entrou num financiamento e comprou uma casa. E aí começou a melhorar as coisas para ele também era muito trabalhador, muito honesto, competente, começou a melhorar, e aí ele ganhou um aumentinho, e aí ele disse, velho, eu vou sair fora que eu vou abrir o meu próprio negócio. E aí ele saiu. 4 anos, 5 anos depois, ele voltou para trabalhar conosco, ele tinha perdido a casa, perdido o carro, tinha perdido tudo. Aí ele voltou a trabalhar de novo, e eu não estou defendendo a minha empresa, eu quero fazer um outro raciocínio. E aí ele voltou,
E aí ele começou de novo, e aí passando 4, 5, 6 anos, e aí o que aconteceu é que ele comprou uma outra casa, comprou um outro carro, inclusive ele comprou 2 carros, que agora ele tem um carro para a mulher. E aí o que eu comecei a observar na vida, meu amado, é que quando nós não temos estabilidade, quando a gente não tem constância nos nossos rendimentos financeiros, é muito difícil tu conquistar coisa. Porque não adianta nada tu ganhar uma fortuna num mês e depois passar 20 meses sem ganhar nada. Tu vai acabar gastando aquele dinheiro todo e tu não conquista as coisas. Então, Deus começou a ministrar no meu coração sobre isso. Olha, repara que na vida, quando nós não temos estabilidade financeira, o nosso progresso financeiro fica muito difícil. Muito difícil mesmo. Até porque todo mundo sabe, né? É muito difícil alguém que compra uma casa à vista. Então, para tu comprar uma casa, tu precisa o quê? Te endividar. Ninguém te empresta dinheiro se tu não tem estabilidade. Então, é muito difícil isso, meu amado. Pode ser que tu não concorde com a minha opinião, mas é o que eu observei na vida. E eu tenho uma teoria também minha, que eu acredito que a palavra de Deus nos mostra isso. Absolutamente tudo, cara, tudo que Deus criou, tudo, de certa forma, aponta para nos ensinar algo sobre o mundo espiritual que a gente não tem condições de entender. Tudo, o universo, as estrelas, o planeta Terra, a água, passarinho, árvore, folha, ser humano, corpo, família, filho, casamento, tudo. Eu acredito que Deus criou, nada é sem querer. Tudo tem algum motivo. Tudo quer apontar para alguma coisa. Então eu acredito, meu amado, que tudo na vida, de alguma forma, ministra nos nossos corações para a gente entender coisas espirituais sobre a nossa caminhada com Deus. E eu acredito, meu amado, que essa realidade que eu observo na vida das pessoas, da vida financeira, que quando tu não tem estabilidade, tu acaba não conseguindo conquistar muita coisa, acaba sendo mais difícil, mais sofrido. Eu acredito que no mundo espiritual é assim que funciona também. Eu acredito que quando nós não temos estabilidade espiritual, é muito difícil a gente progredir. Todo mundo sabe, eu falo isso já bastante, porque a gente é uma família, todo mundo se conhece, mas eu surfo desde muito pequeno, desde os 12 anos. E uma coisa interessante no surf é que tu precisa, para tu começar a surfar, tu precisa ir contra as ondas, ou seja, as ondas estão vindo para cá, tu precisa passar elas para chegar lá atrás para conseguir pegar as ondas. Então, tu está ali remando, e aí vem uma onda, e aí tu fura uma onda, e aí tu está indo para frente, porque tu está remando. E aí vem outra onda, e aí tu fura outra onda, e assim tu vai indo até tu chegar lá atrás. Se tu para de remar, tu não fica onde tu está. O mar vai te empurrar para trás, porque as ondas vão te empurrando. Então, sempre que tu para, tu sabe que tu vai perder terreno e que depois tu vai ter que reconquistar esse terreno de novo. Tu não fica onde tu está. E eu acredito que no mundo espiritual, meu amado, que nem o mundo financeiro, vamos lá, tu ganhou 20 mil nesse mês. Velho, tu vai ter que comer no mês que vem, cara. Se tu não ganhar de novo, aqueles 20 mil vão diminuir. Claro, porque tu vai gastar. Não tem o que fazer. Eu acredito que no mundo espiritual, meu amado, quando nós não temos estabilidade, é que nem tu parar de remar no surf. Tu vai ser empurrado para trás. E aí, quando tu começar a remar de novo, tu não está mais naquele lugar. Agora tu já está lá atrás e tu vai ter que ganhar um terreno todo de novo que tu perdeu. Então, até, com permissão, vou usar o exemplo que agora, recentemente, foi falado várias vezes, Gustavo, Marcos e Edilson, 35 anos de batismo. Eles brincam que foi o batismo mais abençoado da história, que saiu 2 pastores e um diácono desse batismo. Mas eu ia fazer uma piada, agora não vou fazer, que está sendo gravado. Eu ia dizer que a água também deve ter ficado bastante suja, mas é uma brincadeira, é só uma piadinha, porque a gente é irmão. Né? Então, meus amados, tu para olhar para a vida desses caras, tu para olhar para a vida do pastor Joyce, com 50 anos de trabalho, tu para olhar para a vida de pastores, de homens de Deus que a gente se referencia, o que eles têm em comum? Pode olhar, velho, pode olhar, estabilidade. Os caras tiveram um monte de problema na vida, um monte de dificuldade. Os caras têm um desvio de caráter que está sendo tratado por Deus. Os caras eles são seres humanos, cara. Só que tu para olhar a história deles, eles não pararam. Em alguns momentos eles estavam correndo, em outros eles estavam rastejando, mas não pararam.
E eu acredito, meu amado, que aqui tem um segredo importantíssimo para mim e para ti. E tu sabe que essa passagem que a gente leu agora em Filipenses, 90% dos comentaristas vão falar sobre isso. A igreja de Filipe, a carta de Filipenses foi escrita para a igreja de Filipos. Era uma igreja muito querida para Paulo, porque Paulo não era um pastor. Paulo ele não ficava cuidando de um lugar. Paulo era um evangelista. Então ele ia, fundava uma igreja, botava um pastor cuidando e zarpava. Depois ele ficava administrando aquele cara, ele ficava ensinando, ficava cuidando. Mas ele tinha que abrir igreja em outro lugar. E aí depois de 4, 5, 10, 15 anos, ele voltava naquela igreja de novo para auxiliar. A igreja de Filipos foi a primeira igreja que Paulo fundou na Europa. É aquela história linda que a gente já falou várias vezes aqui de Lídia, a mulher que vendia tecido de púrpura. Vocês se lembram disso? Cara, é uma história linda, velho, linda, que eles encontram umas mulheres no sábado e aí vão, e ali nasce a igreja de Filipos. Então Paulo tinha um carinho, e era uma igreja fervorosa, era uma igreja fiel, uma igreja, sabe, trabalhadora. Então Paulo tinha um carinho muito grande por essa igreja. E esse capítulo 4, que foi o que a gente leu, eu vejo que Paulo ele fala sobre isso, porque ele já vem lá desde o capítulo 2 falando sobre isso, sobre permanecer firme, sobre ter estabilidade espiritual, que se a gente não tiver isso vai ser difícil. E eu acredito que nesse capítulo, meu amado, existem algumas orientações básicas, alguns pontos-chave, que eu entendo que são alguns inimigos da nossa estabilidade espiritual. Porque ninguém aqui quer ser instável espiritualmente falando. Alguém quer ser? Não, né, cara? A gente quer ser estável. Beleza, a gente sabe que não tem como tu não ter altos e baixos, isso é normal. Né? Tem horas que tu vai estar lá que tu vai ser o João Batista. Bom, tem horas que tu vai ser o Elias, correndo para dentro da caverna. Mas, velho, tu não quer nunca parar, tu não quer nunca ir para trás. A gente quer ser estável. E eu acredito, meu amado, que é isso aqui, agora que eu quero compartilhar contigo, esses são 5 pontos, talvez 4, 2 vão ficar mais ou menos juntos, mas são 5 pontos que eu queria conversar contigo, que eu vejo que Paulo levanta aqui em sequência, e eu vejo esses pontos na igreja como algo que abala a nossa estabilidade espiritual. Primeiro ponto, meu amado, que eu quero compartilhar contigo é que eu vejo isso na igreja. Eu vejo isso aqui, eu vejo isso nas outras igrejas, conversando com pastores, tu vê a mesma coisa, os caras falam o mesmo assunto, e Paulo começa esse capítulo 4 falando sobre isso. O primeiro ponto, meu amado, que eu acredito que afeta de forma violentamente a nossa estabilidade espiritual é desentendimento entre irmãos. Eu acredito que isso é o pior dos venenos para a nossa estabilidade espiritual. Acredito que todos nós concordamos, é muito difícil nós mantermos a chama acesa, mantermos o nosso coração queimando com Deus longe da igreja. É muito difícil. Sozinho é muito difícil. E aí, então, a gente vive em comunidade. E aí, em comunidade, o que acontece? Principalmente numa igreja local como a nossa, né? Porque a nossa igreja, ela é uma igreja de famílias. Boa parte de nós está aqui porque mora perto, ou porque o pai já estava aqui. Nós somos uma igreja de família. Então vai se unindo, e aí o que acontece é que nós somos pessoas muito diferentes. Muito diferentes. Vamos lá, as coisas mais básicas. Um acha que o culto tem que ter luz acesa, o outro acha que o culto tem que ter luz apagada. Um acha que tem 6 louvor, o outro acha que tem que ter 2. Um acha que tem que não sei o que. A gente é diferente, cara. Nós pensamos diferente. E aí, olha só que interessante, Paulo começa falando de 2 mulheres, Evódia e Síntique. E aí Paulo diz, olha, ele escreve na carta, eu peço, eu clamo para que Evódia e Síntique, elas... Ele nem fala em fazer as pazes. Ele fala em ter o mesmo modo de pensar. E aí ele faz questão de frisar que essas 2 mulheres não eram umas quaisquer. Cara, essas mulheres, ele fala que elas cooperaram de forma muito significativa para o reino comigo. Ou seja, eram mulheres de Deus, cara. Eram mulheres fervorosas. Talvez essas 2 mulheres, nós não sabemos, mas talvez elas estavam lá com Lídia, lá no começo, já parou para pensar? Talvez fossem umas baita evangelistas. Sabe aquelas mulheres trabalhadoras que tu olha e ela já diz assim, o que eu posso ajudar? Eu imagino que eram umas mulheres assim, cara. Só que o que acontece é que por algum motivo que nós não sabemos qual é,
Essas duas mulheres discordam de algum ponto ali na igreja. E aí essa discordância, e aqui é que começa o veneno, o problema disso aqui. Não tem como, meu amado, uma discordância dentro da igreja não gerar partidarismo. Não tem como. A Bíblia fala, né, que uma das obras da carne é a facção, né? Então, toda discórdia dentro da igreja vai criar facções. Por quê? Vamos dar um exemplo bem claro, bem claro. Vou pegar o Gustavo, porque daí ninguém se ofende. Eu penso de um jeito e o Gustavo pensa de outro. Beleza, são opiniões diferentes. Alguém aqui se importa com o assunto? Não, vocês nem sabem o que é, né? Tá tudo certo. Só que daí agora, vamos começar a andar um pouquinho na situação. Eu pego o Cláudio, e aí eu chego pro Cláudio e digo, Cláudio, olha só, velho, eu penso assim, ó, não estou falando mal do Gustavo, estou dando a minha opinião. A minha opinião é que nós deveríamos fazer assim, mas o Gustavo pensa diferente. Aí o Cláudio olha para mim, mas eu concordo contigo, velho. Pronto, já tem alguém na minha facção. Aí o Gustavo vai lá no William e diz, olha só, eu tenho uma opinião diferente, eu acho que nós deveríamos estar fazendo de tal maneira, mas o Michel pensa diferente. Aí o William olha para o Gustavo, mas eu penso que nem tu. Pronto, já temos racha na igreja. Tem agora os que concordam com o Michel e os que concordam com o Gustavo. Eu acredito que exatamente isso estava acontecendo lá. Tinha os que concordavam com o Evódia e os que concordavam com o Sintik. Nós nem sabemos qual era o problema. Pode ser algo muito sério, pode ser algo muito simples. Mas aqui, meu amado, eu acredito que esse é um problemaço para a nossa estabilidade espiritual. Porque quando nós começamos a entrar nessa de facção, de opiniões diferentes, nós começamos a criar partidos, nós começamos a rachar, e aí casa. Jesus fala isso, né? Jesus fala, olha, né, se eu expulso o demônio por Beelzebu, como é que a casa vai prosperar? Casa dividida não prospera. E aí, então, agora a igreja não prospera mais. Repara que nem pecado é possível que tinha aqui. É possível que fosse só uma opinião diferente. Mas essa opinião diferente acaba dividindo. E aí, quando divide, o que acontece é que aí a casa não prospera mais. E aí, como é que nós vamos ter estabilidade espiritual se o fervor não tem mais? Agora eu já não concordo, o outro já não concorda, já temos partidos. Então, a primeira armadilha, meu amado, que acontece em todas as igrejas, porque acontece com todos os seres humanos, que abala a nossa estabilidade espiritual, é desentendimento entre irmãos. Mesmo que não sejam brigas, podem ser opiniões diferentes. No momento em que eu dou a minha opinião para o Eduardo e para a Amanda, eu estou dando a minha opinião para eles por quê? Eles me perguntaram alguma coisa? Não, eu estou querendo angariar apoiadores. É isso que eu quero. Isso é do ser humano. Eu quero provar para o Gustavo que ele está errado. Então, como é que eu provo para o Gustavo que ele está errado? E como eu sou um discípulo de Jesus, eu não quero brigar, não quero discutir. Então, como é que eu provo que ele está errado? Eu angario os seguidores. Aí eu vou lá e digo, Gustavo, o Marcos pensa que nem eu. Tu entende? Eu começo a usar argumentos. Então, meu amado, uma coisa que a gente precisa cuidar muito para a nossa estabilidade espiritual. Diferenças de opinião dentro da igreja, desentendimentos, tudo isso é um dos grandes abaladores da estabilidade. Basta tu ver, histórico, pode conversar com os pastores daqui e das outras igrejas. O que mais tem, meu amado, é gente indo para uma igreja da outra, por quê? Porque se desentendeu. É o maior motivo. Eu, na minha pouca experiência pastoral, raríssima, eu não me lembro de ter recebido alguém que está vindo de outra igreja que vai me dizer, não, é que olha só, o pastor lá cometeu adultério. Ou não, eles estão sacrificando animais no púlpito. Nunca é um motivo teológico sério. Sempre quando a pessoa vem, geralmente ela, porque se desentendeu na outra igreja. Aí ela vem para a igreja, e as mesmas pessoas saem daqui e vão para as outras. Então, meu amado, a estabilidade espiritual, ela precisa ter um ambiente de harmonia. E aí, olha só que interessante, 1 Pedro, no capítulo 2, ele fala sobre isso. Olha, vocês precisam suportar, de vez em quando, injustiça. Por quê? Porque que mérito tem tu suportar um açoite, um chicote, se tu fez algo errado? Não tem mérito nenhum. Mas se tu suporta uma injustiça, se tu suporta algo errado,
e não era, aquele açoite não era devido, aí sim tu estás glorificando a Deus. Aí também tem lá em 1 Coríntios, Paulo escreve, ele diz, olha, quando tem desentendimento entre vocês, já é o maior recibo de fracasso. E aí ele diz, ó, pior do que isso, é porque vocês não escolhem ficar quieto. Vocês escolhem criar mais injustiça e mais problema tentando defender a opinião de vocês. Ele fala isso lá, 1 Coríntios 6, capítulo 6, 7 e 8, pode olhar lá depois. Ele pergunta, por que vocês não preferem sofrer a injustiça? Por que vocês querem argumentar? Vocês argumentam e vocês causam mais injustiça ainda. Então, a Bíblia está repleta de passagens, e tem uma que é muito impactante, cara, muito impactante. Lá em Provérbios tem uma lista, que até algumas versões são um pouquinho diferentes, né? Mas que diz o seguinte, que tem 6 coisas que Deus não gosta. 6 coisas que Deus não gosta. E tem uma 7ª coisa que Deus detesta, ele abomina. Ou seja, não é assim que ele não gosta. Eu não gosto de melancia, mas eu detesto cebola. Então, para eu comer uma cebola, tu tem que botar uma arma na minha cabeça e olhe lá, é capaz que se tu botar uma arma no meu pé, eu prefiro tomar um tiro. Porque eu detesto aquilo. Então, tu imagina, Deus detesta isso. Aí, olha só, olha as 6 primeiras. Cara, trilógico de entender as 6 primeiras. Primeira coisa que Deus não gosta, olhe os orgulhosos, pessoas que olham os outros de cima, assim, sabe? Tá ligado? Aquele cara que olha pro pássaro assim, tu não é nada, cara. Deus não gosta desse tipo de coisa. Deus não gosta de quem mente, língua mentirosa. Eu também não gosto. Não gosto do primeiro também. Deus não gosta de quem mata gente inocente. Eu também não. Deus não gosta de quem tem coração que bola planos maquiavélicos. Tá ligado? Aquele cara que bola o plano. Não, eu não queria que gravasse, então eu vou sabotar agora o fio. Tá ligado? O cara que bola plano no escondido. Deus não gosta, eu também não. Deus também não gosta de quem tem pés que se apressam para fazer mal para os outros. Ninguém gosta disso, cara. Também Deus, a 6ª coisa que Deus diz que ele não gosta, testemunha falsa, ou seja, quem vai testemunhar e mente. Deus não gosta dessas coisas. Cara, nenhum de nós gosta dessas 6 coisas. Aí Deus faz questão de dizer a 7ª coisa que ele detesta. Sabe qual é a 7ª coisa que ele detesta? Gente que provoca discórdia entre irmãos. Olha só, velho, para Deus, cara, provocar discórdia entre irmãos, ou seja, fazer o que eu fiz com o Gustavo, com o Cláudio, e o que o Gustavo fez com o William, ou seja, causar discórdia, causar divisão, para Deus é pior do que gente que mata gente inocente. Cara, isso é muito sério. Por que Deus detesta tanto essas coisas? Porque Deus sabe que isso aqui vai arrebentar com a nossa estabilidade espiritual. E sem estabilidade, velho, a gente não vai romper em fé, a gente não vai crescer, a gente não vai fazer nada. Eu estava pensando num caso, né, de estabilidade, imagina o William é um cozinheiro, ele é um chefe de cozinha. Aí tu imagina que o William chega lá, daí foi contratado para fazer uma festa. Aí o William vai lá e aí ele faz a massa. Bom, uma massa linda e tal, e aí agora ele vai fazer o resto do cardápio, ele vai fazer lá, os bifes, vai fazer o molho da massa, mas dele não, tu vê, agora eu cansei. Aí ele deixa a massa lá parada. Aí ele volta 3 dias depois para fazer o bife. Velho, aquela massa já vai estar com bicho, cara. Já era aquela massa, não dá para usar mais. Aí então agora o que ele vai ter que fazer? A massa de novo e mais o bife. Aí ele faz a massa e o bife, ele diz, não, tá, salada eu não estou a fim de fazer, eu vou fazer daqui a 4 de 5 dias. Aí ele volta 5 dias depois, então não dá. Quando tu vai fazer uma refeição, velho, tem que ter estabilidade, vamos lá, até servir o prato pronto. Enquanto não servir o prato pronto, não para. Porque se tu parar, vai esfriar a comida, alguma coisa, sei lá, o molho vai queimar, se tu esquecer no fogo. Então, tu tem que fazer até terminar. Quando é que termina o prato que nós estamos cozinhando, nosso prato espiritual? Quando a gente morrer ou Jesus voltar. Então, até lá não dá para parar, velho. Romper em fé só acontece com estabilidade. Então, aqui o que eu vejo, meu amado, que Paulo fala aqui na carta aos Filipenses, que eu vejo vivamente isso na igreja, discórdia entre irmãos. Isso aqui, cara, arrebenta com a nossa estabilidade espiritual. Então, isso é uma coisa que a gente precisa cuidar muito. Estabilidade espiritual, a gente precisa ter harmonia entre irmãos. A gente precisa ficar quieto várias vezes, mesmo que a gente não concorde. Ninguém te perguntou a tua opinião, não dá, velho. Não dá.
não fala. Por quê? Porque tu vai angariar seguidores para ti, e aí tu vai ter. Então, meu amado, nós precisamos cuidar disso. A segunda coisa que depois Paulo fala, que daí já podemos unir com a terceira, Paulo diz, olha, alegrem-se sempre. Alegrem-se. Então, alegrar-se não é uma opção, cara, é um mandamento. Então, eu não vou me alegrar se as coisas estão boas. Eu preciso me alegrar porque Deus está mandando. E aí, logo depois, ele diz o seguinte, olha, não andem ansiosos com nada, mas em tudo coloquem as suas súplicas para Deus. Eu queria contar para vocês agora, de forma ligeirinha, nós já estamos se encaminhando para o final. Eu tenho um amigo que é muito íntimo, muito amigão mesmo, assim, cara. E eu convivo com ele há muitos anos. E esse meu amigo, ele tem um transtorno psiquiátrico, ele tem uma doença diagnosticada, uma doença psicológica, diagnosticada com psiquiatra, ele toma remédio, se trata, tudo direitinho. E o problema, esse transtorno que ele tem, essa doença psiquiátrica que ele se trata, volta e meia, joga ele assim, ó, numas depressões, mas daquelas, sabe? Pá, mas umas depressão assim, ó, profundo, coitadinho. Mas joga ele no chão, cara, joga ele no chão. Só que faz muitos anos ele se converteu, cara. Ele se converteu. E ele continua o tratamento, psiquiatra, psicólogo, remedinho direitinho, tudo certinho. Ele é muito responsável com o tratamento dele. E aí, como eu acompanho ele há muitos anos, eu me lembro que há muitos anos atrás ele teve uma depressão violentíssima. Violentíssima. E, velho, foi uma briga para ele superar. Alguns anos depois, já mais maduro espiritualmente, já mais seguro, ele teve a mesma depressão, velho. Mais velho, mas dá pena do coitadinho. Parece um trator atropelando o cara. Eu chego a me emocionar, porque eu vejo que aquilo ali é incontrolável, é uma doença, é terrível, é terrível. Só que agora ele muito mais maduro espiritualmente, e aí eu convivendo com ele nos momentos de dificuldade, nos momentos de depressão, cara, ele se esforçava para ser feliz, cara. Era lindo de ver, velho. Era lindo, ele ministrava na minha vida sem falar nada. Porque ele se esforçava, porque ele dizia para a honra e glória de Deus, eu vou ser feliz. Velho, a vida do cara estava deslanchando assim, ó, que nem um gato ladeira abaixo rolando assim, ó, porque depressão tu não segura, velho. Não tem, não sei, não, é doença, velho, que nem câncer, tu não segura câncer, tu não segura depressão, velho, não tem o que fazer. Velho, mas tu precisa ver a luta desse cara, velho. Então aqui eu vejo esse cara amadureceu espiritualmente, porque ele sabe que ele está sofrendo, ele está lá, olha, terrível, e ainda assim, cara, ele dizia, não, eu não vou ficar ansioso, eu sei que eu vou sair disso aqui daqui a pouco. Daqui a pouco isso vai passar. Passou 10 anos atrás, por que não vai passar agora? Então eu me alegro no Senhor. Tu está alegre por quê? Porque tu está bem? Não, eu estou um caco. Mas eu me alegro porque Deus está comigo, Ele vai me tirar disso aqui, eu estou firme. Cara, um maluco ministrou na minha vida de uma forma inacreditável, velho. Então se alegrar, velho, e não ter ansiedade, e não ser ansioso, não tem nada a ver com as circunstâncias da vida. Tem a ver com escolher, com opção, com decidir. Eu decido ser alegre. Quantas vezes, cara, a gente às vezes conversa com pessoas e aí tu acha que o cara não tem problema nenhum na vida, porque o cara está sempre sorrindo, o cara está sempre feliz. Aí um belo dia tu vai lá tomar um café com o cara, tu senta, Deus o livre, velho. O cara parece uma novela mexicana ambulante. É um horror a vida do cara. E aí tu olha para ele, mas como é que tu está feliz, cara? Ele disse, eu estou feliz porque Deus me ama e eu tenho que ser feliz e vou embora. Então, meu amado, aqui tem uma coisa importantíssima para a nossa estabilidade espiritual. Nós precisamos decidir, escolher, cara, ser alegres e não sermos ansiosos, cara. Nós não temos como controlar isso. Então, quando os problemas vêm, a depressão vem, a ansiedade vem, a tristeza vem, a gente escolhe, a gente opta, a gente declaramos que a gente declara formalmente, eu vou me alegrar no Senhor, eu vou me alegrar no Senhor. Eu não vou ficar ansioso com isso. Tu está te corroendo de ansiedade por dentro. Mas tu está ali declarando todos os dias, todos os dias, todos os dias. Então, meu amado, uma armadilha terrível para a nossa estabilidade espiritual. Quando nós somos alegres quando a vida nos dá alegria e somos tristes quando a vida nos dá tristeza. Isso é uma armadilha.
Ansiedade, todos nós temos ansiedade. Tu faz uma entrevista de emprego e o cara não te liga, tu dorme com o celular segurando na mão, porque tá louco, o cara te liga. Como é que tu não vai ficar ansioso com isso? Está desempregado há 30 anos. Claro que tu vai ficar ansioso. Mas tu decide confiar no Senhor e tu decide te alegrar. Então, para nossa estabilidade espiritual, eu acredito que alegrar e não ser ansioso é uma opção nossa. E aí depois Paulo fala, depois lá mais na frente, lá no versículo 8, já se não me falha a memória, que ele diz, olha, tudo que é bom, tudo que é nobre, tudo que é não sei o quê, tudo que é não sei o quê, pensem nessas coisas. Então, eu também acredito, meu amado, que para que nós tenhamos uma estabilidade espiritual, nós precisamos monitorar os nossos pensamentos. Porque pensamento ruim tu não segura, velho. Ele vem assim, ó. E quando tu viu, ele já veio. Pensamento triste, pensamento de raiva, pensamento de que tu foi injustiçado, pensamento... Cara, ele vem, velho. Então eu acredito que pensamento, cara, ele é que nem inseto. Ele vem, tu não tem controle. Bom, só que então, eu não consigo controlar uma mosca aqui, mas eu consigo decidir que ela não vai pousar na minha cabeça. Então eu fico aqui o tempo inteiro, né? Eu não deixo ela pousar na minha cabeça. Ela vai continuar me enchendo o saco. Vai. Até que eu consiga matar ela. Mas eu decido que ela não vai pousar na minha cabeça. Pensamento, eu acho que é muito parecido com isso, cara. A gente decide se alegrar, a gente decide não ser ansioso, a gente também decide lutar contra os pensamentos ruins. E aí a gente decide pensar sobre o que é bom. A gente decide, a gente declara essa afirmação na nossa vida. E aí, por último, meu amado, que Paulo fala, vamos cantar uma música, velho? Por último que Paulo fala, ele fala ali de pôr em prática. E aí ele usa uma sequência, até, vê para mim, Gustavo, que eu estou sem a Bíblia, ele fala 4 verbos ali, ele fala tudo que vocês viram, tudo que vocês ouviram, aprenderam e o que mais? Que também aprenderam, receberam, ouviram de mim e o que viram em mim. Ó, então, cara, tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram. Ele diz, olha, ponham em prática essas coisas. Eu vejo às vezes, vou usar o Wellington como exemplo. Hoje eu passei bastante tempo, porque eu falei que eu estava sozinho em casa, e aí eu peguei o violão, fui lá pro chão da sala, botei uma toalha, sentei e comecei a tocar. Velho, mas não tem, sabe? Chega uma hora que não vai, tu sabe 2, 3 músicas, depois tu não sabe mais. E aí eu tocava as músicas, não era bom que nem o Wellington tocando. Por que eu não toco bem que nem ele? Motivo muito simples, cara. Eu não passo tanto tempo que nem ele em cima do violão. Só por causa disso. Porque eu tenho 5 dedos em cada mão, ele tem 5 dedos em cada mão, meu violão tem 6 cordas, o dele tem 6 cordas. Então não tem, sabe? Mesmo que ele tenha um talento sobrenatural, ainda assim, velho, se eu me esforçasse, se eu colocasse em prática, eu tocaria muito parecido com ele, mas eu não ponho, cara. Eu toco violão 1 vez por semana. O cara toca todo dia, então é óbvio que ele vai estar melhor. O mundo espiritual é muito parecido. Quando a gente não bota em prática as coisas, quando a gente não joga isso como se fosse um treinamento, que nem uma academia, por que nós não temos barriga de tanquinho? Porque a gente não vai na academia, que nem o cara que tem barriga de tanquinho. Tu conhece alguém que tem barriga de tanquinho que não vai na academia? Eu não conheço ninguém, cara. Todos que eu conheço que tem abdômen trincadinho, os caras vivem na academia. Então não tem como. E aí eu queria então encerrar, compartilhar contigo essa história de pôr em prática. Isso, meu amado, eu não quero ser herético e nem falar nada fora que seja desagradável. Mas eu queria que tu entendesse essa história de pôr em prática quase como se fosse uma brincadeira. Quase como se fosse um jogo de videogame. Eu, há um tempo atrás, já contei isso várias vezes já. Tinha um tempo que eu orava só por um motivo na minha vida. Então eu disse, Deus, tu sabe do que eu preciso, então eu vou orar só sobre uma coisa. E aí eu orava só sobre essa coisa mesmo. E aí eu tive experiências inacreditáveis. E uma vez eu decidi que eu ia começar a orar para ser corajoso. Eu disse, olha, Deus, eu quero ser corajoso. Então essa era a minha oração, era só uma frase. Senhor, eu quero ser corajoso. Eu comecei a orar numa segunda-feira. Cara, isso é inacreditável. Numa segunda-feira eu comecei a orar para ser corajoso. Eu parei no outro domingo. Por que eu parei no outro domingo? Porque nessa semana que eu fiquei orando para ser corajoso, eu me envolvi em 4 ocorrências policiais, sendo que na última eu fui pego de refém num assalto.
Aí eu fui falar com meu pai depois, eu disse, pai, olha que absurdo, cara. Comecei a orar sobre isso, na segunda. E aí ele, claro, meu filho, tu pediu para ser corajoso, Deus te deu um monte de oportunidade de ser corajoso. Um monte de oportunidade. Então, meu amado, a gente precisa pôr em prática as coisas assim. Quando alguém falou sobre evangelismo, eu sou um péssimo evangelista, já contei isso para vocês também, né? Comecei a orar, Senhor, eu quero chance para evangelizar gente. E aí Deus deu. Mas foi uma semana que eu passei um monte de vergonha, mas azar. Deus deu. Assim a gente precisa ir fazendo, meu amado. A gente precisa pedir para Deus, olha Deus, eu quero mover o sobrenatural, eu quero ter assim, eu quero assado, eu quero ter a chance de ajudar alguém. A gente precisa pôr em prática assim. A gente não pode simplesmente achar, pôr em prática o quê? Então eu vou para casa, vou ficar lendo a Bíblia todo dia e orando todo dia. Não, não é isso que é pôr em prática. Pôr em prática, velho, é a gente conversar com Deus, é abrir a nossa visão espiritual, que, velho, as coisas estão acontecendo. Se a gente pede para Deus, Deus vai nos dar a oportunidade. No trabalho, na nossa vida, na nossa família, na nossa escola, seja lá onde for. Então eu acredito que o pôr em prática é muito mais isso, cara. É a gente querer. Como é que tu vai ficar bom em ser um assador legal? Fazendo muito churrasco. É só assim. Não tem outra escolha. Tem que fazer várias vezes. Então, pede para Deus te dar a oportunidade, cara. Diz, olha, Senhor, eu quero botar em prática as coisas. Não ora para ser corajoso, que isso aí é um problemão. Mas pede, tu quer evangelizar a gente, diz, Senhor, me dá chance. Senhor, me dá a chance de mostrar para minha família que eu nasci de novo. Deus vai abrir alguma oportunidade para que tua família veja o que aconteceu, sei lá, cara. Então, o que eu queria compartilhar contigo, velho, principalmente nesse momento difícil que a gente tem vivido, essa pandemia toda, ninguém sabe muito bem como se comportar, gente perdendo emprego, loucurada, gente ficando doente, a gente não sabe muito como se comportar. Se nesses momentos nós não tivermos estabilidade, velho, o que vai acontecer é que a vida vai nos empurrar espiritualmente lá para trás. E aí, a gente vai ter que remar tudo de volta quando a gente começar de novo. Então eu acredito, meu amado, que nós precisamos zelar por esses pontos, cuidar para que a gente não tenha desentendimento dentro da igreja, mesmo que não envolva pecado, desentendimento já é o suficiente. A gente precisa escolher se alegrar, a gente precisa lutar contra a ansiedade, a gente precisa pensar no que é bom, a gente precisa monitorar os nossos pensamentos e a gente precisa pôr em prática o que a gente tem aprendido na casa de Deus. Amém, meu amado? Te convido que tu incline a tua cabeça. Nós vamos orar e vamos louvar a Deus. Pai querido e amado, nós te agradecemos, Pai. Te agradecemos por tudo que tu tens feito nas nossas vidas e nós não queremos ser, Pai, que nem um barco sem leme que é levado de um lado para o outro pelo vento, Pai. Nós queremos ser firmes. Nós queremos ter raízes profundas em Ti, Pai. Nós queremos ter estabilidade espiritual para que nós possamos progredir sempre para frente, Pai amado, para que a gente não vá para trás, para que a gente não perca o terreno que nós já ganhamos, para que nós possamos romper em fé, Pai. Por isso eu te peço, Pai, que Tu abra o nosso discernimento espiritual, Tu abra, Pai amado, os nossos olhos e os nossos ouvidos espirituais, para que nós possamos ouvir a Tua voz, para que nós possamos entender a Tua palavra, para que nós possamos lutar contra essas coisas que o apóstolo Paulo traz, Pai amado, que abalam violentamente a nossa estabilidade espiritual. Por isso, Pai, te agradecemos por tudo que Tu tens feito e te pedimos que nós sejamos estáveis, firmes e fortes, Pai, na nossa caminhada contigo. Nos dê a chance de colocar em prática, nos dê a chance, Pai amado, de sermos luz e sal nessa terra. É o que nós te pedimos, em Teu santo e maravilhoso nome. Amém.